Plantão do futebol com 4 notícias quentes agora. Notícia 1. Seleção faz pior ciclo pré-Copa de toda a história, e só 2 cenários impedem algo que não acontece desde 1930. É amistoso e supostamente tem pouco valor para a Copa do Mundo, mas a partida desta terça-feira, 31, às 21 horas, de Brasília, contra a Croácia, em Orlando, pode ajudar ou atrapalhar a seleção brasileira em uma estatística bastante ruim. Levantamento do ESPN.com.br mostra que o ciclo para o Mundial de 2026, pela primeira vez disputado em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá, é o pior da seleção em seus mais de 100 anos de história, desde a fundação da equipe nacional, em 1914. O critério adotado pela pesquisa leva em conta todas as partidas, amistosas ou em torneios, realizadas pela seleção entre uma Copa e outra. Notícia 2. Quais os sobreviventes da seleção eliminada pela Croácia às vésperas de mais uma Copa? A seleção brasileira reencontra nesta terça-feira, 31, a última algoz que interrompeu o sonho do Hexa. Em Orlando, o time de Carlo Ancelotti fecha a data FIFA de março contra a Croácia, às 21 horas, de Brasília, no último amistoso antes da definição da lista de convocados para a Copa do Mundo. O torneio, aliás, recebeu o último embate entre os países. No Catar, o Brasil saiu na frente com Neymar, levou o empate a 3 minutos do fim e depois perdeu nos pênaltis, com erros de Rodrigo e Marquinhos. A partida marcou a eliminação na Copa e o fim da era Tite. Mas não foi só o treinador que ficou pelo caminho. Notícia 3. Sem gol de centroavante há um ano, seleção expõe crise da 9 antes de último teste para a Copa. Matheus Cunha, João Pedro, Endrick, Igor Thiago, até Ryan. Opções não faltam para Carlo Ancelotti escolher quem começará no comando de ataque da seleção brasileira no amistoso desta terça-feira, 31, às 21 horas, de Brasília, contra a Croácia, em Orlando. O escolhido, não importa quem seja, terá uma missão extra: encerrar o jejum de gols de um centroavante pela seleção, algo que, por diversos fatores, virou cena recorrente desde a eliminação para os próprios croatas na Copa do Mundo de 2022. Ao todo, 12 goleadores foram testados pelos técnicos que dirigiram a seleção nos últimos 3 anos: Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e agora Carlo Ancelotti. Endrick marcou 3 vezes, contra Inglaterra, Espanha e México, todas em 2024. Notícia 4. Qual a escalação da seleção brasileira para a Copa? Entenda plano e time titular de Ancelotti. Carlo Ancelotti foi incisivo ao dizer nesta segunda-feira, 30, que tem bastante definida a escalação da seleção brasileira para a estreia na Copa do Mundo, dia 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A ESPN mostra abaixo qual o plano do técnico italiano caso não ocorra nenhum problema físico que force uma adaptação às vésperas do Mundial. Se tiver todos os atletas prediletos à disposição, com exceção óbvia de Rodrigo, machucado, Ancelotti escalará o Brasil para a estreia da Copa com Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro, Casemiro e Bruno Guimarães, Estevão, Matheus Cunha, Vinícius